Sabia que você pode estar perdendo seu dinheiro se você deixa ele dentro de uma poupança? Isso mesmo. Muitas pessoas falam: "Ah, eu ganho pouco, mas pelo menos eu ganho um pouquinho". Mas aí que tá a chave. Será que você realmente está ganhando ou será que você está perdendo o seu dinheiro? Nesse vídeo eu vou te contar o porquê que você perde seu dinheiro na poupança e além disso, eu vou te dar outras melhores opções de investimento que rendem muito mais e são muito mais seguras do que a poupança. Durante um tempo, a poupança foi até uma boa opção para as pessoas que não sabiam investir, para as pessoas que eram iniciantes, que não entendiam as siglas, ou até mesmo para as pessoas que não tinham um patrimônio muito grande. Elas só recebiam mesmo um salário mínimo e queriam colocar ali um pouquinho para render. Então, sim, foi uma opção boa ali no início que a gente começou a entender sobre investimentos. Porém, depois que a época dos bancões começou a passar e agora surgindo a era dos bancos digitais começou a vir, esses bancos digitais, essas coisas começaram a mudar. Enquanto o marketing dos bancões era na poupança você tem muito mais acessibilidade, é só você colocar o seu dinheiro que ele rende automaticamente, você não precisa de conhecimento técnico nenhum. Já os bancos digitais, eles falaram sim, você não precisa saber de nada, você só precisa colocar aqui seu dinheiro, ele rende, só que diferentemente da poupança, que rende uma vez a cada dia, a cada mês, aqui comigo nos bancos digitais, você consegue fazer esse dinheiro render todos os dias e você consegue resgatar a todo momento o horário que você quiser. Muito provavelmente você já ouviu falar que quando você investe em renda fixa, você não perde dinheiro. Porém, as coisas não são tão bem assim. Tem alguns porémzinhos que a gente precisa entender. Quais são eles? Bom, se o seu investimento ele está rendendo 5%, é só um exemplo. Se ele está rendendo 5% e a inflação está em 10%, você está perdendo 5% para a inflação. Agora, se você está tendo um rendimento de 5% e a inflação está em 5%, significa que você está meio que não está perdendo para a inflação, mas não está ganhando acima dela. Agora, se o seu rendimento está em 10 e a inflação está em 5, significa que você está ganhando 5% a mais do que a inflação. E é exatamente por isso que você, quando coloca o seu dinheiro na poupança, acaba perdendo o seu dinheiro. Porque, historicamente, normalmente, o que acontece é que a poupança acaba perdendo para a inflação. Alguns dados que eu trouxe aqui é que entre 2010 e 2020, a poupança perdeu para a inflação em praticamente todos os anos. E em 2015, por exemplo, a inflação foi de 9,28%, enquanto a poupança estava rendendo 8,2%. Ou seja, você perdeu ali, apesar de ter perdido pouco, você ainda assim perdeu o seu dinheiro caso você tenha investido na poupança em 2015. E apesar do exemplo anterior, que foi uma porcentagem muito pequena ali que você perdeu, apesar de ter perdido, mas você perdeu pouco, eu vou dar um outro exemplo que foi durante a pandemia, apesar de ser historicamente algo que não acontece toda hora, mas ainda assim pode acontecer, foi o caso que em 2021 que a inflação ela estava em 10,06%, enquanto o seu dinheiro na poupança estava rendendo 3,7%. Ou seja, você perdeu muito dinheiro, inclusive você perdeu muito dinheiro bem na época que você mais precisava, porque era ali situação de pandemia, então você não podia trabalhar, enfim. Uma série de possibilidades que você poderia estar passando na pandemia, na qual você precisaria ali mais do dinheiro. E por que isso acontece? Por que a inflação estava muito alta durante a pandemia e por que o quanto que estava rendendo ali na poupança era tão pouco? Antes de eu explicar o porquê que a taxa Selic estava tão baixa e o porquê que a inflação estava tão alta, é importante que você entenda o que são esses conceitos. E para você entender, eu vou deixar uma playlist aqui, que ela se chama Dicionário Financeiro, e lá eu posto todas as siglas, todos os conceitos das finanças que você precisa entender. Todos os vídeos são muito curtos e muito simples para você realmente entender. Então, antes de assistir essa parte aqui, assiste aquele vídeo lá, entende o que é e depois você volta aqui. Lá tem uma série de conceitos que você precisa aprender para entender todos esses vídeos aqui de finanças, tá bom? Bom, de forma bem breve mesmo, durante a pandemia, muitas pessoas ficaram com medo do que ia acontecer daqui para frente. Então, elas deixaram de gastar dinheiro, elas evitaram de gastar dinheiro, começaram a economizar mais. E isso não é tão positivo para a economia. E isso acontecendo, o que o Banco Central faz? Ela vai lá e diminui a taxa Selic, porque diminuindo a taxa Selic, a gente consegue ter mais poder de compra. É muito mais fácil a gente, sei lá, comprar uma casa com a taxa Selic baixa do que comprar uma casa com a taxa Selic alta. Então foi exatamente isso que o governo, o Banco Central fez para estimular a gente a comprar. E sobre a inflação estava muito alta porque com aquele caos inteiro da pandemia, a gente acaba tendo que, de uma forma bem brusca, assim, a gente tem que imprimir dinheiro para pagar as contas, para, sei lá, dar algum tipo de auxílio emergencial, alguma coisa do tipo. Então, a inflação acaba subindo. Então, são por esses dois motivos, de forma bem breve mesmo, que
a inflação estava alta e a taxa Selic estava baixa na época da pandemia. Tá, eu entendi que a inflação, se ela estiver maior do que o quanto que está rendendo ali a minha poupança, eu vou acabar perdendo meu dinheiro. Mas o que que a taxa Selic tem a ver? Basicamente, quando a taxa Selic está igual ou inferior a 8,5%, significa que a sua poupança ela vai render 70% da Selic mais a TR. Agora, se a taxa Selic ela estiver acima de 8,5% ao ano, significa que a sua poupança ela vai render em torno ali de 6,17% ao ano mais a TR. Ou seja, a taxa Selic estava baixa, logo a sua poupança estava rendendo muito menos e, além disso, a inflação estava lá em cima, logo fazendo você perder o seu dinheiro. Então, sim, pode ter casos como a pandemia que pode te fazer perder muito dinheiro, ou casos como em 2015, que apesar de você ter perdido pouco, ainda assim você perdeu seu dinheiro e ninguém quer perder seu dinheiro, né? Para ótimas perguntas, nós temos ótimas respostas. Basicamente, as duas opções que você pode ter ali, que são muito parecidas com a poupança, só que muito melhores, é o CDB e o Tesouro Direto. Mais especificamente, o Tesouro Selic. Tá, eu não entendo essas siglas, o que é que eu faço? Já falei, vai na playlist aqui que eu vou deixar em algum lugar, que você vai entender o que são elas lá no cenário financeiro, beleza? Bom, tá, quais são as diferenças entre poupança, entre CDB, entre Tesouro Selic? O que que ela faz de diferente? Basicamente, enquanto a poupança ela não rende todos os dias, ela só rende uma vez por mês, no CDB e no Tesouro Direto elas rendem todos os dias, menos finais de semana e também em feriados. Outra coisa, a poupança ela não é tão segura quanto você imaginava. E por que que ela não é tão segura? Porque ela sempre não, ela na maioria das vezes, ela perde para a inflação. Coisa que é muito mais difícil acontecer quando você está falando de CDB e de Tesouro Direto. É possível acontecer? Sim. Porém, por elas renderem muito mais, é muito mais difícil a possibilidade da inflação estar ali ultrapassando esses tipos de investimentos. Beleza, Bremer, mas entre segurança e rentabilidade, eu prefiro segurança. Então, entre CDB e Tesouro Selic, qual que eu tenho mais segurança de fato? Pode até render menos, mas eu prefiro a segurança. Quais dessas opções eu preciso escolher? Bom, basicamente, a melhor opção para quem quer realmente segurança é o Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic quem te paga é o governo, enquanto o CDB quem te paga é o banco. Então, quem tem mais a possibilidade de falir seria o banco e não o governo. Fora que, caso o governo não tenha nem dinheiro para te pagar, ele tem a possibilidade até de imprimir dinheiro para ir lá e pagar os seus investimentos. Então, entre segurança, seria assim, o Tesouro Selic. Eu já entendi que a poupança deve sair da minha vida e já entendi que a melhor opção para eu investir sendo iniciante, principalmente saindo da poupança, seria um CDB e também um Tesouro Selic. Mas eu não sei como de fato eu consigo fazer isso. Tipo, como que eu vou abrir uma conta na corretora ou no banco, enfim, e coloco meu dinheiro lá? Dentro daquelas tantas opções eu devo escolher, o que que eu faço? Não vai ser nesse vídeo que eu vou te explicar, porque vai ser no próximo vídeo, porque assim eu vou conseguir fazer um vídeo muito mais detalhado. Então se inscreve no canal, que no próximo vídeo, eu não sei se esse ou no próximo do próximo, enfim, mas em algum vídeo eu vou te mostrar como você consegue investir em CDB e em Tesouro Selic para você finalmente tirar esse dinheiro da poupança. Então, tchau, até o próximo vídeo, se inscreve para você não perder.